Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos responder aqui as questões do capítulo 5º da apostila, né? Conteúdo aqui, cujo tema é Grécia Antiga, Sociedade e Cultura. Então vamos aqui à resolução, página 4. Então vamos à leitura do texto para que possamos responder as questões. Na verdade, os ofícios artesanais são mal vistos e é certamente natural que sejam profissões desprezadas nas cidades. Esses trabalhos acabam com o corpo dos artesãos e dos mestres, obrigando-os a uma vida caseira, às vezes até mesmo por todo o dia junto ao fogo. À medida que os corpos estão dessa forma, à medida que os corpos estão dessa forma maltratados, a alma torna-se igualmente frouxa. Em primeiro lugar, os trabalhos artesanais não deixam tempo para o ócio, destinado aos amigos e à vida pública. Dessa forma, tornam-se péssimos amigos e cidadãos. Em certas cidades, em particular nas mais belicosas, nas mais guerreiras, chega-se a proibir aos cidadãos o exercício de qualquer ofício artesanal. Chega-se a proibir aos cidadãos o exercício de qualquer ofício artesanal. E aí nós temos aqui o significado das palavras, né? Ofícios artesanais, conjunto de atividades manuais, serviço braçal, qualquer trabalho que você vai utilizar mais as suas mãos, a sua força do que, né, o seu intelecto. Cidades belicosas, são cidades guerreiras, né? Beligerante, belicoso, bélico, isso tem a ver com guerra. Então vamos aqui à resolução. Esse texto aqui é de Xenofonte, que foi um filósofo e historiador grego. Foi discípulo de Sócrates, né? Ele escreveu esse texto aqui. Então vamos aqui à questão. De acordo com o texto e com os nossos estudos anteriores, responda. Letra A. Quais eram os males causados pelos ofícios artesanais? Bom, a resposta é a seguinte. Esse tipo de trabalho prejudicava o corpo do artesão, porque ele era obrigado a ficar sentado durante todo o dia. Ok? Letra B. E quais eram as consequências desses males? Bom, como consequência, a alma também sofria, não só o corpo, a alma também sofria. A pessoa que se dedicava a esse trabalho não tinha tempo para os amigos e nem para a vida pública, ou seja, não podia participar das assembleias. Por isso que, conforme o texto fala, algumas sociedades proibiam os seus cidadãos, e entenda cidadão como uma pequena parcela da sociedade grega e não todo mundo. Então, o governo grego proibia, em alguns casos, em algumas cidades e estados, que os cidadãos não poderiam promover serviços braçais, serviços artesanais. Tá? E por que ele tinha condições de proibir? Porque existiam pessoas escravizadas, pessoas pobres, que fariam esse trabalho. Só por conta disso, né, da existência desse excedente de trabalhadores, né, pobres, que os outros cidadãos da elite, né, quem que era cidadão na sociedade? Era geralmente homens, eram homens, filhos de pais gregos, né? Então era essa a questão. Vamos aqui à questão 2. Conforme Xenofonte, nas cidades onde existia um intenso treinamento militar, os cidadãos eram proibidos de realizar atividades artesanais. Quais grupos de pessoas deveriam realizar os trabalhos artesanais? Bom, como eu falei anteriormente, os escravizados, né, os cidadãos livres, pobres, e também os estrangeiros, né, que não eram considerados cidadãos. Né? Não eram considerados cidadãos, então a eles era destinado esses trabalhos manuais e braçais, já que a elite grega desprezava e menosprezava esse tipo de trabalho. Vamos aqui à questão da página 7. Organizando a história. Por que podemos afirmar que a participação política nas cidades da Grécia Antiga somente foi possível em razão do trabalho dos escravizados? A resposta: porque os cidadãos encontravam condições, porque os cidadãos, né, e lembra cidadão naquele conceito que eu falei anteriormente,
porque os cidadãos encontravam condições de participar da política em virtude da grande quantidade de mão de obra escrava disponível na Grécia Antiga. Os escravizados realizavam o trabalho, ao passo que parte dos cidadãos poderia frequentar as assembleias e participar da vida pública. Vamos aqui à questão 2. Quem eram os escravizados na sociedade grega e quais funções desempenhavam? Bom, os escravizados eram geralmente prisioneiros de guerra, bem como agricultores endividados, ou homens pobres, sem propriedades rurais. Trabalhavam na agricultura, na exploração das minas, nas oficinas de artesanato e ainda nos afazeres domésticos. Vamos aqui, então, à questão da página 8. Questão 3. Com base nos estudos que você realizou sobre a organização social e o trabalho na Grécia Antiga, indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras, E, V, ou falsas, F. Letra A. Na Grécia Antiga, principalmente no período em que os gênos estavam organizados, o principal elemento de poder era a posse da terra, com certeza. Então, nós estudamos que a Grécia Antiga, no capítulo 4, ela tem 5 períodos de formação, né? Então, a gente tem o período creto-micênico, que foi o período em que dominou os gênos, ou comunidades gentílicas. E nesse sistema, né, de organização social, o pater ele era o líder, e a terra era comunitária. Então, o poder estava centralizado em quem tinha propriedades rurais. Vamos à letra B. Na época em que os gregos se organizaram em gênos, a terra pertencia aos aristocratas que designavam o seu uso. Falso. Falso. Por quê? Porque quem era detentor das comunidades gentílicas eram os paters, eles que eram os líderes dessas comunidades gentílicas ou dos gênos. Vamos à letra C. A aristocracia dedicava-se à discussão e à resolução dos problemas públicos, ao passo que uma grande parte do trabalho era realizado na Grécia Antiga. A aristocracia dedicava-se à resolução dos problemas públicos, e uma grande parte do trabalho realizado na Grécia Antiga. Falso, né? A aristocracia ela se dedicava. Fudeu. Bom, a aristocracia se dedicava à discussão. A aristocracia se dedicava à discussão e à resolução dos problemas públicos. E há uma grande parte do trabalho realizado na Grécia Antiga. Então, até a primeira parte aqui está correta. A segunda parte está incorreta. Vamos aqui à letra D. Os estrangeiros que viviam na Grécia Antiga não eram considerados cidadãos. Entretanto, eles podiam ter uma boa condição de vida. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Vamos aqui à questão da página 10. Interpretando documentos. As formas como os gregos realizavam seus cultos podem ser consideradas importantes fontes de conhecimento sobre o seu modo de vida. O culto aos deuses revela aspectos como eles pensavam e agiam socialmente. Sobre essa temática, leia os textos e depois responda as questões propostas. Na Ilíada, Crisos fala assim para o seu Deus: durante muito tempo queimei para ti touros gordos. Hoje dá-me acolhimento favorável aos meus votos e arremessa as tuas flechas contra os meus inimigos. Vamos ao outro texto aqui. Olhai para Alceste quando vai morrer, dando a vida para salvar o seu esposo. Aproxima-se do fogo e invoca-o empregando estes termos: ó divindade protetora desta casa. Pela derradeira vez eu me inclino na tua presença e te dirijo as minhas preces, porque vou descer para a região dos mortos. Vela por meus filhos, que não mais terão mãe. Dá a meu filho uma terna esposa e a minha filha um marido nobre de sentimentos. Faz com que eles não sucumbam ante do tempo como eu, e que no seio da felicidade conservem eles longa existência. Eurípides, Alcestes. Então, qual foi o pedido de Crisos no primeiro texto lá? Ele foi pedir proteção, né? Ele pediu ao seu Deus que utilizasse as flechas para derrotar seus inimigos.
os inimigos dele. Vamos lá. O que Alceste pediu à divindade? Pediu para que seus filhos tivessem proteção e vivessem felizes por muito tempo. Vamos à questão 3. O que existia em comum entre Crisos, que cultuava o seu Deus em público, e Alceste, que o fazia no espaço público? Ambos acreditavam nos deuses e pediam proteção. Pode-se afirmar que a crença nos deuses influenciou a vida dos gregos? Justifique. Sim, com certeza. Eles estavam presentes não somente nos cultos domésticos, que influenciavam a relação que os gregos tinham no espaço público.